Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos. Foi o seu corpo que foi partido por nós. Glória a Deus. Para que o seu corpo foi partido? Para remover todas as tuas doenças. Porque aquilo eram as tuas doenças, era a maldição do pecado e a maldição da lei sobre Jesus, mas era a nossa maldição que caiu sobre ele. Para quê? Para que eu e você tivéssemos saúde, vivêssemos saudáveis e fôssemos jovens, sempre jovens. Glória a Deus. Então entenda algo, que foi por causa disso que ele sofreu tudo o que sofreu, para curar-nos. A Bíblia vai dizer em Isaías 53, que pelas suas feridas ou pisaduras nós fomos sarados. Ele se identificou conosco sofrendo no nosso lugar, para que você se identifique com a vida dele, vivendo no lugar dele, como filho de Deus, na posição de filho, saudável, vitorioso, abençoado, cheio da vida de Deus. Amém ou não? Glória a Deus. Ele se identificou conosco. Agora veja algo, porque seu corpo recebeu toda a maldição dos nossos corpos por causa do pecado. Toda a doença, todo o câncer, toda a inflamação, toda a pressão alta, todo o diabetes, toda a doença ele recebeu sobre o seu corpo, para que nele tivéssemos saúde, tivéssemos vida. Amém? E o texto sagrado vai nos mostrar que a sua carne é o pão que ele dá pela vida do mundo. Diga, pela vida do mundo. Por que ele sofreu tanto? Sofreu o que sofreu? Porque o sofrimento dele no seu corpo era para remir o seu corpo da doença, da enfermidade, da maldição, do envelhecimento, da morte precoce. Vamos abrir comigo agora a sua Bíblia. Glória a Deus. João capítulo 6, verso 41 em diante. João 6, verso 41, a Bíblia diz-nos assim: e murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E disse, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mães nós conhecemos? Como, pois, pode ele dizer, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Que meu Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, porque senão aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Tem alguém que crê em Jesus Cristo aqui como Senhor da sua vida? Quem crê em mim tem a vida eterna. Ele diz, verso 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. E eu acredito que ele estava apontando para o seu próprio corpo, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Digam glória a Deus. A palavra vida aqui é
vida. Isso mesmo. A minha carne é o pão que eu dou pela vida do mundo, para que tenhamos saúde, para que andemos saudáveis. Amém? Glória a Deus. É para isso que Ele sofreu no seu corpo, é para isso que o seu corpo foi esmagado por nós, moído. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua própria carne para comermos? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou e eu vivo por ele, vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Digam glória a Deus. Jesus não está falando apenas de vida eterna, mas Ele está falando de saúde física para o seu corpo. Glória a Deus. De saúde física. Jesus curou diversas pessoas ao toque, não propriamente dele, mas das pessoas. A Bíblia diz que muitos tocavam nele e eram curados de todas as doenças. É essa vida que Ele quer com a qual nós nos identifiquemos, que nós creiamos que é a vida que Ele veio nos trazer, porque Deus não está tratando ninguém com doença, Deus não está ensinando lição a ninguém com doença. Deus odeia a doença. A doença é o resultado do pecado, mas a vida e a saúde é o resultado, é o fruto da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus. Alguém crê aqui em nome de Jesus? Nós, quando lemos o texto de 1 Coríntios 11, verso 23, nós vamos ver algo também especial da parte do Senhor, quando diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, ou seja, que é quebrado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em todas as... nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Diga glória a Deus. Eu preciso parar aqui porque esse texto é mal interpretado no meio da maioria de nós cristãos, porque essa palavra indignamente, ela não está indicando o ator, mas uma ação. É um advérbio, está indicando a ação. E o que seria participar indignamente? A explicação para esse versículo de número 27, nós encontramos nos últimos versos. Amém? Então vamos ler para você entender. Verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Diga, não discernindo o corpo do Senhor. Você discerniu o corpo do Senhor essa noite? Quem discerniu aqui? Você entendeu o que eu disse? Que o corpo dele foi moído para curar você? Isso é que é o discernimento. Para que Jesus nos deu o seu corpo? Para que tenhamos vida.
saúde. Então, discernir o corpo do Senhor é saber que pelo corpo dele eu sou sarado. É esse o discernimento e é esse o julgamento que eu tenho que fazer. É esse o exame que eu tenho que fazer. Portanto, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Se o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, estivesse dizendo, então examine-se o homem a si mesmo, ele teria, e se fosse um exame do homem com relação ao seu pecado, ele teria que colocar assim: coma do pão e beba do cálice, mas se tiver pecado, não beba, não coma. Ele não estava falando da postura do homem, porque todo homem é pecador, e Jesus sabe disso, não morreu na cruz achando que nós nunca mais pecaríamos. Glória a Deus. Jesus não se enganou com você, achando que você o receberia como Senhor da sua vida, e agora você nunca mais teria nenhuma falha. Não. O que Ele trouxe para nós, igreja, é algo tão extraordinário, tão maravilhoso, porque em Hebreus 9, verso 14, verso 13, a Bíblia diz, porque se o sangue de bodes e de novilhos, aspergidos sobre os impuros, podia lhes purificar quanto à carne, quanto às purificações cerimoniais, muito mais, quanto mais o sangue imaculado de Cristo Jesus, que pelo Espírito Eterno adentrou no santuário uma vez por todas, e nos trouxe redenção eterna, não tem fim, a redenção é eterna, glória a Deus. Purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O sangue de Jesus purifica as nossas consciências. Você nunca, diante do corpo e do sangue de Jesus, do memorial da Santa Ceia, você nunca se julga pelo seu pecado, você se julga pelo Cordeiro, que é a expiação, é a substituição pela sua vida. Ele substituiu você na cruz, você é justificado pela obra dele, você não se julga, você julga ele, se ele é santo, se ele é saudável, porque como ele é, assim somos nós neste mundo. Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus. Você não se julga por você, Deus não trata você com você pelos seus pecados, Deus trata com você pela redenção em Cristo. Quando Deus olha para você, para abençoar você, Ele olha para Jesus para te abençoar, porque se Ele olhar para você, você não pode receber nada. É por isso que o julgamento que se faz diante da Santa Ceia não é se eu tenho pecado, se essa semana eu cometi pecado, meu Deus. Você pergunta: Jesus tem pecado? Jesus tem pecado? E o que você vai dizer para si mesmo? Eu estou sem pecado. Porque a Bíblia diz no capítulo de número 5 de Hebreus, que todo sumo sacerdote é recolhido, é tomado dentre os homens para representar os homens diante de Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Deus nunca tratou com Israel com base nos pecados de Israel, porque uma vez por ano o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo do Santo. Se o sumo sacerdote fosse mau, Israel tinha 1 ano de escassez, caía na espada, sofria, não tinha colheita, tinha miséria. Por causa de Israel? Não, por causa do sumo sacerdote que era mau. Ele já morria lá mesmo. Mas se o sumo sacerdote fosse bom, Israel podia esperar 1 ano de extrema vitória, colheita, bênçãos sem medidas. Por causa de Israel? Não, por causa do sumo sacerdote. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote para sempre. Aleluia! É por isso que a Bíblia diz, capítulo 4, verso de número 18, a Bíblia diz, 17 e 18. E é uma coisa que é clara na palavra de Deus. Que nisto é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo não tenhamos medo. Por quê? Não teremos medo? Porque qual Ele é, assim somos nós neste mundo. Como é que é o seu sumo sacerdote? Ele é pecador? Seu sumo sacerdote está em pecado?
Então, você tem pecado? Deus não vê pecado em você, a gente tem, mas Ele não vê, porque Ele está olhando para o nosso sumo sacerdote. É isso que é redenção eterna, é isso que é salvação em Jesus Cristo. Então, diante da ceia, você não se julga pelo que você fez ou deixou de fazer. Você se julga por Ele. Pelo corpo, você se julga sarado. E quando você se julga sarado, você pode até ter uma hérnia no seu corpo, você pode até ter uma doença no seu corpo, mas quando você se julga sarado, quando você se identifica com Ele, na ceia você recebe a cura. Por quê? A minha carne é o pão que eu darei pela vida do mundo. É aí que nós somos sarados. Então não receba menos do que aquilo que Deus tem para você hoje. Ele tem saúde para você. E o sangue? Por que não discernir o sangue? Porque quando o crente às vezes vem para a Santa Ceia, o que ele faz? Ele começa a olhar para si mesmo: meu Deus, eu não posso ceiar, Senhor, diante do sangue de Jesus. Mas o que é que Jesus disse? Este sangue é a nova aliança no meu sangue para a condenação dos vossos pecados. É assim? Para a remissão dos pecados. Ele removeu com o sangue dele. Quando você está diante do sangue, você se julga inocente, porque Ele entregou a sua vida sem pecado, sem mancha, sem mácula, por você. Lembra do que eu disse em Levíticos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, quando o pecador ia oferecer a oferta pelo seu pecado, ele ia ao sacerdote, ele levava o animal ao sacerdote para ser morto no lugar dele. O sacerdote, quando via aproximando o pecador, ele não perguntava: o que foi que você fez dessa vez? Ele recebia o animal e não ficava olhando qual era o pecado do pecador, porque ele estava ali exatamente porque era pecador. Ele examinava o animal, procurava defeitos, manchas, doença. E quando ele não encontrava, ele dizia: está limpo, está inocente. Coloque as mãos sobre ele. O pecador colocava as mãos sobre o animal. E havia uma transferência. Os pecados deste homem eram trazidos sobre a vida do animal. E a inocência do animal era trazida para ele. E aí ele cortava o seu pescoço, o seu sangue era derramado no altar. E agora, esse homem voltava para casa, para mais um ano, completamente livre do pecado, inocente, porque a inocência do Cordeiro estava agora sobre ele. É isso que Jesus fez comigo e com você. Então não se intimide, não deixe o diabo te intimidar. Não fique pensando que o mal aconteceu lá em casa, meu Deus do céu, Senhor, onde foi que eu pequei? Pare com isso, porque o diabo se aproveita disso. Pare de ter medo de Deus, porque Deus não está olhando para você com base nos seus pecados. Ele está abençoando você com base na obra de Jesus. Não tenha medo, não temas, porque Jesus morreu no seu lugar e Ele é completamente santo, e como Ele é, assim somos nós neste mundo. O diabo não tem direito sobre a sua vida, porque você está debaixo do sangue de Jesus. O sangue de Jesus trouxe redenção eterna, e o sangue de Jesus derramado na cruz, lá em Colossenses capítulo 1, verso 13, 14, 15, capítulo 2, verso 13, 14, 15, a Bíblia vai dizer que Jesus, pelo seu sacrifício lá na cruz, Ele triunfou sobre principados e potestades, todos os demônios, toda a doença, toda a miséria. Ele triunfou na cruz contra todas essas coisas. Ele despojou, e a palavra despojar é tomar. Ele tomou todas as armas do diabo contra nós. Por isso a Bíblia vai dizer nas cartas de João que nossa vida está oculta com Cristo em Deus e o diabo não pode tocar. Pare de ter medo. Pare de ter medo do castigo de Deus, porque eu tenho certeza que se Deus te castigasse, você já teria virado fumaça. Mas Deus olha para Jesus para te abençoar. Pare também de se entregar ao pecado. Livre-se disso, jogue isso fora.
você é liberto, você é santo. Você já tem um sorriso de Deus, para que você vai querer o sorriso do diabo? Livre-se disso. Você é liberto pelo sangue de Jesus, para de ficar mendigando essas coisas, receba a provisão de Deus. Ah, apóstolo, mas eu sou só, não tenho ninguém. Para que melhor do que Jesus, irmãos? Jesus supre todas as nossas necessidades, mesmo as sexuais. Não, Ele não faz sexo conosco. Mas Ele supre, Ele conhece a estrutura, Ele conhece os nossos corpos. Então pare com isso. Pare de se entregar à imoralidade sexual. Pare de se entregar à mentira. Pare de entregar teus membros como instrumento de iniquidade. Você não está debaixo das cadeias do pecado. Foi isso que Paulo estava dizendo em Romanos capítulo 6. Entregue os vossos membros como instrumento de justiça ao Senhor. Porque você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. E porque você está debaixo da graça, o pecado não te domina mais. Joga fora esse pecado. Joga fora esse vício. Diga: Senhor Jesus, eu recebo a libertação. É só isso, irmãos, é só você crer, porque a obra já foi consumada. Jesus já consumou a obra e já nos libertou. Glória a Deus. Já estamos libertos, já estamos curados, somos vitoriosos. Pare de se esconder de Deus. Pare de pensar que Deus está perseguindo você porque você fez alguma coisa lá no passado. Ah, meus pais eram tão problemáticos, é por isso que a minha vida é problemática. Não, acredito que agora é só a sua escolha de ficar nesse problema, porque a maldição dos seus pais foi quebrada. Não existe maldição contra a sua vida, porque Jesus levou sobre ele essa maldição. Você está livre. Ah, eu sou compulsivo, eu não aguento ver as coisas e não comprar. Pois se controle. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é domínio próprio. Se organize. Precisamos compreender o que é a prioridade na nossa vida. Porque muitos de nós, queridos, estão passando por dificuldade porque a gente tem o hábito de comprar o que não precisa. Tem o hábito de comprar aquilo que não é para o momento. Você precisa, lá para frente, isso pode esperar. Você pode se organizar primeiro. Saia desse devaneio da alma. Você é liberto. Você está debaixo do sangue precioso e imaculado. O sangue que redime, o sangue que liberta, o sangue que cura, o sangue que transforma. O sangue de Jesus. Deus não está usando isso contra ti, mas o diabo está usando isso contra você, por isso você não tem paz com Deus. O nome do diabo no hebraico é Ha-Satã, que significa advogado de acusação, literalmente. E ele já tem um título no céu, e o título dele é acusador dos irmãos. O diabo não se cansa de acusar. Então ele aproveita cada uma dessas coisas para dizer que é isso que você é. Na verdade, eu até disse outro dia aqui na reunião de líderes e pastores, Deus nunca fala com você na segunda pessoa, sempre é na primeira pessoa. Você sente algo e diz: eu vou abençoar alguém. Meu Deus, mas de onde saiu esse pensamento? É Deus, porque você e Deus estão em unidade. Aí o diabo é invejoso, mas ele também fala na primeira pessoa. O diabo nunca diz assim: tá vendo? Você é pecador. Não, o diabo diz assim: eu sou pecador. Esse pecado, essa imoralidade, não dou conta de viver sem isso. Fui abusado na infância e eu não consigo largar isso. É assim que o diabo diz. Para você se enjaular, para você declarar na primeira pessoa. Mas o que Jesus disse sobre você? Que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre, queridos. Você é livre. Jesus é tão amável com os pecadores. É o Deus que busca o rejeitado. E hoje eu posso entrar diante de Deus. É porque provamos o poder que nos salvou que vamos andar salvos.